Gente, mesmo sentados, agora vamos entrar no texto. Reverentemente, abram suas Bíblias, mesmo sentados, mas com reverência. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse texto, a paternidade divina. E esse é um texto que me é muito caro. Eu vou fazer todo o possível para me conter e não deixar que a emoção aflore em demasia, porque mexe muito comigo esse tema. Mesmo assentados, Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 9. Mateus 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa reunião, onde nós, ó Pai, adentramos a tua casa para poder ter um momento de prosa contigo, também um momento, ó Pai, de intimidade, de adoração, de enlevo espiritual. Então, a deixa, Espírito Santo, para o Senhor continuar a nos pastorear, agora através da tua palavra. Inspira-me, ó Deus, inspira para que eu ministre e dê a mim, ó Pai, a todos nós um coração obediente, um coração receptível à tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando esse texto veio ao meu coração, eu quis achar nele alguns destaques. E o primeiro destaque que eu consegui encontrar nesse texto é o conceito estranho, errado, que nós temos acerca de paternidade. Nós temos um conceito arranhado nesse quesito, porque por termos dificuldade no relacionamento, a maioria, ou grande parte das pessoas, tem dificuldade no quesito do relacionamento pai-filho, ou filha-pai. Então, o grande embate dessa geração de hoje tem sido no sentido de estreitar os laços com os seus pais. E a mãe, ela, graças a Deus por isso, as mães têm ocupado esse espaço, que muitos de nós pais temos deixado esse vácuo, esse vazio. Então as mães, elas acabam sendo as sacerdotes do lar, aquelas que abençoam, aquelas que ensinam a palavra, aquelas que ficam responsáveis pelo cultivo espiritual, e os pais têm se ausentado. Percebemos esse reflexo na própria igreja. Se vocês viram, quando nós convidamos as mulheres para que viessem aqui à frente, 98% da membresia veio à frente, e poucos homens tinham no culto. A espiritualidade parece que está se afastando dos homens, e esse vazio na espiritualidade tem refletido no relacionamento deles com os seus filhos, aonde o diálogo tem se tornado muito distante, muito diminuto, e nós temos sofrido. A nossa geração, da minha época, já tinha dificuldade, já tinha dificuldade nos tempos de antes, por causa da formalidade que os pais impunham no traquejo com seus filhos. E a geração de hoje, por causa da tecnologia, em vez de aproveitar a tecnologia para que possa ter um maior tempo de qualidade com os pais, isso não tem acontecido. Então, por causa da dificuldade que há na sociedade de relacionar-se com o pai, de filho com o pai, isso tem se traduzido também na dificuldade de vermos Deus, enxergarmos Deus como pai. Por isso que é mais fácil vê-lo como mãe. É mais fácil você pensar que a figura de mãe vai ser mais acolhedora lá no céu. Uma mãe que intercede, uma mãe que advoga a tua causa junto a Deus, ela é mais cativante, porque na nossa cabeça vem a imagem de um pai. Imagina um pai a dialogar a nosso respeito lá no céu. Se não há diálogo aqui, imagine lá no céu dialogar com Deus em favor de seus filhos. Por isso a sociedade tem cultivado, criado um mecanismo chamado matriarcado, se é o termo, em vez do patriarcado, porque é mais sublime, é mais próximo.
parece ser mais amável. E o conceito de patriarcado parece ser um conceito mais bíblico. Aos homens foi dado o papel de abençoar. Aos homens foi dado o papel de transmitir aos seus filhos a bênção recebida dos seus ascendentes, dos seus familiares, dos seus antepassados. Então, a mãe acaba então fazendo essa transmissão da bênção para os filhos. E os pais têm se omitido em fazê-lo. Nós temos tido imensa dificuldade no relacionamento com nossos filhos, o diálogo tem se esvaziado. Então, eu preciso resgatar essa possibilidade de um relacionamento mais próximo com Deus, tendo-o como meu pai, tendo-o como alguém que vai me entender, tendo-o como alguém que não vai gritar comigo quando eu lhe contar algum tipo de feito não tão bom da minha parte. Porque às vezes nós, quando os filhos contam alguma travessura, nós pais reagimos às vezes com excesso de agressividade, às vezes reagimos com alguns gritos, e os filhos acabam então optando por contar os seus vacilos para os amigos, para os colegas, e isso não acaba bem muitas vezes. Por isso, imaginamos um Deus que vai ficar zangado com a gente. Esquecemos aquela imagem do pai na história do filho pródigo, que simplesmente acolhe o filho, abraça o filho, beija o filho, mesmo o filho tendo cometido tantas angústias. Eu não consigo imaginar a maioria dos pais fazendo aquilo que Deus fez no papel do pai na parábola do filho pródigo. Gastou todo o dinheiro com prostituição, com bobagens, com talvez drogas, não sei se havia na época, e agora volta querendo adentrar, voltar, querendo os direitos que tinha antes, mas o pai, na história do filho pródigo, faz festa, coloca a sandália nova nos pés do menino, coloca anéis nos dedos do menino e o abraça, e regozija-se pelo retorno. Não sei se a maioria de nós faríamos assim. Talvez nós jogaríamos na cara dele: não falei? Eu não disse que você ia se dar mal? Não foi falta de falar. Isso acontece dentro da própria igreja. Quando alguém comete um deslize e ele volta, a gente às vezes fala assim: olha, quem mandou ir por esse caminho? Mas enfim, por isso é necessário resgatar esse conceito de paternidade, onde Deus nos dá liberdade de expor a Ele as questões mais sombrias de nossos corações, as questões mais temerárias de nossas almas. Penso também, meus irmãos e minhas irmãs, que o conceito de paternidade de Deus, ela é universal, a universalidade desse conceito. Deus não é pai só seu. A gente reproduzimos na nossa espiritualidade uma ideia errada que percebemos às vezes nos filhos quando são pequenos. E os filhos não falam assim: o nosso pai. Quem tem mais de um filho, 2, 3 filhos, 4 filhos, eles falam assim. Geralmente eles falam assim: o meu pai. Mas é pai dos 3, dos 4. O meu pai disse isso, meu pai disse aquilo. Então nós reproduzimos esse conceito e trazemos eles para a nossa espiritualidade. Ele é o meu pai. Ele é o pai dos metodistas, ele é o pai dos batistas, ele é o pai de tal igreja, dos pentecostais. Nós queremos o privilégio da relação com Deus e trazemos esse conceito errado para a nossa caminhada espiritual. Queremos que Deus abençoe só a nós, só a mim. Às vezes temos dificuldade de compartilhar uma bênção, porque o filho vai pedir para Deus aquela bênção também, e o que não é errado. Se um menino, dentro do seu relacionamento familiar, se o pai lhe dá um biscoito, uma bala, nada impede que o outro filho peça também para o pai: ô pai, me dá também um biscoito, como o senhor deu para o outro menino, para o outro irmão, nada errado. Então, como nós não queremos isso, inconscientemente reproduzimos isso na nossa espiritualidade. Não contamos a bênção, porque o meu irmão vai querer também. Ora, ele pode todo o direito de pedir a Deus aquilo, algo similar, ou que Deus o abençoe, assim como está abençoando aquele outro irmão. Por isso, é um conceito de uma paternidade de todos. Deus é pai de todos. Porque quando você lê a Bíblia, você encontra lá que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só você.
Não é só você que vai, só eu que vou ter o privilégio de caminhar com Deus, de adorar o Senhor. E percebemos isso na Bíblia. Quando Jesus estava ali caminhando com os seus discípulos, um deles chegou para Jesus e disse: o senhor não está vendo que tem gente aí falando em teu nome que não é dos nossos? Eles não são dos nossos, estão falando do teu nome. Jesus fala para eles, seus discípulos: vocês estão com ciúme por mim? Vocês estão com ciúme por mim? Se eu não estou com ciúme deles, deixa que eles façam a obra, né? Quem não esparrama junta, quem não separa traz. Então Jesus, ele dá a entender nessa passagem que não tem esse tipo de particularidade, ou seja, todos e todas têm direito às benesses de uma relação com Deus, de estar diante do Senhor, de chamá-lo de Pai, de adorá-lo assim como um ou outro ou outra tem, todos têm. Então Deus é Deus, por incrível que pareça, do mundo. Deus é Deus do mal e do bom. Deus é Pai do mal e do bom, da pessoa ímpia e da pessoa bondosa. Isso não entra na minha cabeça, dá um nó no juízo, eu sei. É complicado, porque se fôssemos nós, talvez deixaríamos de fora esse povo que comete maldade. É difícil você abraçar uma pessoa que comete feminicídio, que mata. Caramba, imagina. Eu não quero esse daí perto de mim de jeito nenhum. Somos humanos, somos fracos e achamos que Deus é desse jeito. Deus é Deus de todos e de todas. Deus criou a todos e todas, mas alguns se afastam, alguns se distanciam. Por isso, irmãos e irmãs, não é exclusividade nossa estarmos aqui adorar o Senhor, mas todos que querem podem se aproximar do Senhor nosso Deus. Por mais que a gente, às vezes, inconscientemente, tente ter a primazia da espiritualidade, ela é dada a qualquer criatura, a qualquer um ou a qualquer uma que sinta no seu coração o desejo de estar com Jesus Cristo. E essa igreja é aberta a todos e todas cujos corações são assim. Qualquer uma pode estar aqui. Eu sei que vocês também pensam dessa forma, porque a paternidade ela é inclusiva, ela não é exclusiva. E também, por fim, como último destaque, eu vejo que Jesus, ele quebra um paradigma assim, tremendo, quando ele inventa essa oração do Pai Nosso, quando ele cria a oração do Pai Nosso, ele quebra um paradigma que era impensável para um judeu, uma oração daquela, uma intimidade como aquela. Menino, bate na boca para falar o nome de Deus, é mais ou menos assim, bate na boca, menino. Não olha para cima não, olha para baixo quando falar com ele. Então nós traduzimos para a nossa espiritualidade a relação que nós temos com nossos superiores, hierárquicos. Então, para você entrar na sala de um chefe, você tem que bater na porta e esperar que ele lhe chame. É mais ou menos assim. Quem é militar, para você chegar até o teu superior, você tem que esperar que ele lhe convide e você chega lá com todas as formalidades. Quando eu fiz o serviço militar, eu não sabia disso. Primeiro dia meu, eu levei uma chamada tão grande do tenente. Cheguei lá na porta, encostei assim no batente, esperando ele me chamar. Menino, ele me xingou de tudo quanto é nome. Você pensa que aqui é a casa, e falou outras coisas, não sabia. Depois daquela chamada, meu Deus do céu, 3 metros antes de chegar na sala dele, eu já estava em incontinência. Misericórdia, deixa eu entrar, me permita. Então nós queremos reproduzir inconscientemente na nossa espiritualidade essa formalidade. Imagina você adentrar a casa de Deus com um chapéu, o lugar de colocar o chapéu lá na porta, não que não possa entrar com chapéu, não vou entrar nesse mérito, mas nós formalizamos o relacionamento com Deus, e Jesus quebra o paradigma, chamando Deus de Pai. Se você analisar bem na Bíblia, são raras as vezes que os nossos irmãos judeus chamavam Deus de Pai. Eles tinham tanto respeito com Deus que eles omitiam o próprio nome de Deus, eles não falavam o nome de Deus. Por isso que nós não sabemos o nome de Deus hoje. Quando chegava no nome de Deus, eles trocavam por um outro nome, Adonai, Elohim, para não falar por respeito o nome de Deus. Irmãos e irmãs, para que o hebraico você consiga fazer a leitura dele, não é como a nossa língua, que você consegue juntar as palavras e formar uma frase. Não é assim no hebraico. O hebraico não tem vogal, você não forma uma frase. Você fica sabendo que aquela palavra tem aquela conotação, tem aquela forma de ser dita.
Então eu sei que isso aqui é um copo, não é porque eu juntei a letra C, O, P, O, é que alguém me disse, meu pai me falou que isso aqui é um copo, na língua hebraica. Então quando eu pego e vejo aquelas palavras direcionadas a esse copo, eu sei que aquilo é um copo. Não porque aquele som de copo, é que alguém me disse que aquilo é o que aquela palavra está dizendo. Complicou. A língua hebraica, ela não tem vogal. Por não ter vogal, você aprende como se fala. Você aprende como se fala ouvindo alguém falando. Alguém fala que aquilo é um banco. Isso aqui é um banco, menino. Então o menino cresce sabendo que aquilo é um banco. Não porque ele juntou as palavras no hebraico e deu a conotação de banco. É algo meio confuso, mas é mais ou menos assim. E o nome de Deus são 4 consoantes. Quem consegue dar conta de ler 4 consoantes sem vogal? Por isso, você aprendia a falar o nome de Deus falando como os judeus pararam de falar o nome de Deus, não falavam o nome de Deus. Depois de 100 anos, 200 anos, perdeu-se a pronúncia. Por isso, se você observar lá no dicionário, a tradução do nome de Deus não existe. O nome de Deus, se você olhar no dicionário, é o tetragrama sagrado, nome de Deus, ponto. Não tem tradução, não é Jeová, não é Yahvé, não é. Por quê? Porque perdeu-se a pronúncia. Por respeito não se falava, por respeito se omitia, por temor, por medo, eles batiam na boca. Não fala, olha que ele vai te punir, ele vai te castigar. Não é assim que funciona. E essa espiritualidade nós reproduzimos na nossa caminhada. Então, mas pastor, como é que nós falamos o alfabeto hebraico? Alguém inventou vogais e colocou lá. Aquelas vogais que você vê na língua hebraica foi inventada por um ocidental, por alguém que tinha dificuldade. As vogais no hebraico são 5, são pontos, são sinais que alguém colocou ali para poder você lá olhar. Isso aqui parece é um I, então colocaram um I, Yahvé. Não, parece um J, é Javé. Não, parece é Jeová. Então alguém colocaram vogais para que a gente pudesse falar. Mas não se fala o nome de Deus, é um verbo intraduzível, é um verbo atemporal, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Mas enfim, por isso, irmãos e irmãs, Jesus quebra paradigmas, colocando no relacionamento uma intimidade nunca antes vista em Israel, ao ponto de, após a sua morte, o acesso ao altar passou a estar aberto a todos. O Santo dos Santos passou a ser um lugar que podia ser frequentado por qualquer um, por qualquer uma, cujo coração estivesse no Senhor, cuja vontade estivesse no Senhor. Até Jesus, ninguém entrava no altar. Imagina que alguém entrava no altar, subia no altar. Havia ali um lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e entrava amarrado com uma cordinha, porque se ele morresse lá, não podia entrar para pegá-lo, tinha que puxar com a corda, porque era um lugar reservado para o sumo sacerdote uma vez por ano. Depois de toda expiação, depois de toda purificação, é que ele entrava lá. E Jesus então rasga o véu de cima a baixo e nós passamos a ter acesso ao altar. Eu amo esse lugar que nós ajoelhamos aqui, mas o conceito desse lugar aqui é que o altar nem todos podem entrar. É um conceito inconsciente, gravado no inconsciente, de que o altar é um lugar tão sagrado que não pode as pessoas estarem nele. Esse é um conceito que nós temos, não é maldade, não é erro, mas é um conceito no inconsciente, herdado da ideia de Israel, que no altar só entrava os sacerdotes. E Jesus, ele então quebra esses paradigmas, abrindo para que todos e todas quisessem ali se extravasar com o Senhor. Assim o fazia, assim podia fazê-lo. Amém até aqui? Irmãos e irmãs, eu penso que eu coloquei aqui como momento para nós trabalharmos. Deus é Pai, por um fato muito simples. Ele é Pai porque Ele te criou. Essa condição é inerente a você e a mim. Por mais que as demais criaturas tenham sido criadas, você foi a única criada à imagem e semelhança dEle. Ouso dizer para vocês, vai que eu não tenha tempo para falar isso, eu vou falar agora. Ouso dizer para vocês, estou tremendo aqui, ouso dizer para vocês
que vocês não se tornaram filhos de Deus e filhas quando aceitaram Jesus Cristo. Vocês são filhos e filhas de Deus desde o momento que o Senhor soprou lá em Adão o fôlego de vida e o trouxe à existência. Jesus, com o seu sacrifício, só trouxe a sua memória, refrescou a sua memória da condição que você tem. Nós não nos tornamos filhos de Jesus quando aceitamos. Jesus nos lembra quem nós somos através da salvação. Então você sempre foi filho e filha e não sabia. Você sempre teve o direito de se aproximar de Deus e não sabia. Então teve que Jesus ir para a cruz. Deus teve que mandar o filho dele morrer na cruz para clarear a nossa memória. E mesmo com o sacrifício de Jesus feito, ainda temos dificuldade nessa intimidade, nesse relacionamento, nessa entrega, nesse abraço, nesse riso, nessa relação mais pessoal. Então, Deus, Ele é Pai. Não é porque nós o aceitamos, Ele é Pai porque Ele fez a gente assim. E quando Ele te fez e me fez, Ele olhou e falou assim: epa, esse menino é bom, foi bom ter feito Jonas, foi bom o que eu fiz, foi muito bom o que eu fiz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o DNA de Deus está em você, sabe? O DNA de Deus. Por que você tem vontade de estar na igreja? Porque eu estou pregando? Porque a Deise fez a liturgia? Porque o Almir ali com a equipe dele lá, o Guilherme, eles cantaram, tocaram? Não, você vem à igreja porque é algo de Deus em você que o faz se aproximar de Deus. É como um imã que Ele colocou em você, que faz com que você tenha desejo de estar na presença dEle. Senão nós não estaríamos aqui hoje pela manhã, estaríamos em qualquer outro lugar e não aqui. Há algo de Deus que nos faz buscá-lo. Se você soltar o menino na floresta e deixá-lo lá sem nenhuma educação religiosa, daqui 10, 15 anos ele vai estar adorando alguma coisa. Por que o índio adora uma lua, adora o rio, porque há algo de espiritual em todos os seres humanos, que eclode nele a vontade de estar com Deus. É que nós resistimos a isso, a humanidade resiste a isso, a humanidade fala que é coisa de crente, é coisa de fanático. Não é. Deus quis assim, Deus quis criar pessoas para que pessoas pudessem estar com Ele. Deus quis criar pessoas porque Deus estava se sentindo muito sozinho no céu e quis gente para estar perto dele. E Deus descia no Jardim do Éden todos os dias para conversar com a sua criação. Então Deus nos fez com esse propósito, com esse intuito. Por isso, irmãos e irmãs, a espiritualidade é inerente ao ser humano. Podemos até negá-la. Podemos até falar assim: sou ateu, não acredito em mais nada. Não tem como. Santo Agostinho disse uma vez: não há descanso no ser humano enquanto ele não encontrar descanso em Deus. Se nós somos filhos de Deus, se Ele é nosso Pai, devemos então clamar pelo reino. E abra sua Bíblia mais uma vez, no versículo número 10. Versículo número 10, Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando nós clamamos pelo reino de Deus, para que Ele venha sobre nós, esse reino não é para produzir necessariamente coisas que anseia a nossa vontade humana. O teu reino vai vir sobre nós, então eu vou poder ter riquezas, eu vou poder ter poder. Gente, vou chegar mais perto aqui, Bruno, foque em mim, por favor. Vocês estão aí nos assistindo. A proposta de que o reino de Deus em nós nos faz enriquecer não é verdadeira. Mas também não estou fazendo apologia à pobreza, à miséria. O reino de Deus, quando se instala em nós, ele traz aquilo que Paulo depois, em Romanos, ele nos orienta. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus, quando se instala em nós, primordialmente, principalmente, ele traz equilíbrio existencial, equilíbrio
emocional, vontade de viver, vontade de buscar aquilo que é o propósito de Deus, vontade de lutar contra a nossa inclinação maldosa, vontade de não sermos mais aquilo que a gente era antes. O reino de Deus, quando se instala, não quer dizer que você, a partir de então, vai ser uma pessoa imune à doença, imune às tragédias, imune aos malefícios desse mundo, não. O reino de Deus vai nos capacitar a irmos além dos nossos limites, além das nossas possibilidades, no sentido de vivermos o propósito de Deus, vivermos uma comunhão com Deus, vivermos uma vida, como diz João capítulo 10, versículo 10, em abundância ou com abundância daquilo que tem Deus para nós, principalmente a vontade de sermos pessoas melhores. Por isso, irmãos e irmãs, não quer dizer que alguém não vai buscar ter ou querer ter riquezas. Nós não somos contra quem quer ter riquezas. Aliás, a igreja precisa de pessoas também ricas, pessoas que possam investir na missão. O Wesley disse uma vez: o metodista tem que ganhar o máximo que puder, guardar o máximo que puder e doar o máximo que puder. O reino de Deus não se traduz em prosperidade, mas não é errado você querer ser próspero, ou você querer ter coisas. Não é o meu anseio ser rico, não é o meu anseio, não é do meu coração. Eu sou um péssimo cultivador de riquezas. Eu tenho um amigo que ele ganha dinheiro vendendo prego, ele consegue ganhar dinheiro com um copo vazio de água. Não é coisa errada que ele faz, não, mas ele tem uma expertise capitalista, uma expertise nessa área, e ele é uma pessoa próspera. Mas eu olho para ele, eu disse para ele assim: olha, eu não sou assim, eu passaria fome se eu tivesse que criar um desfecho para esse copo de água, vendê-lo, inventar uma água que faz movimento, enfim, eu não tenho essa capacidade, porque eu sou feliz com o que eu tenho. Eu estou muito feliz com o que Deus tem me dado. Isso não é, irmãos e irmãs, falsa modéstia. É o que o meu coração traduz nesse momento. Agora, se você busca ter prosperidade, amém. Então ganhe de uma forma lícita. Ganhe de uma forma onde a moral seja obedecida. Porque Jesus, quando ele morreu e teve que ser sepultado, quem o sepultou foi uma pessoa rica, influente. Imagine se eu chegasse para Pilatos. Pilatos, é o seguinte, seu Pilatos, Jesus está lá morto, eu tenho que enterrá-lo hoje. Pilatos ia olhar para mim e falar assim: quem você é? Quem é você? É só o Jonas. Não sei quem é você não, vai ficar lá até domingo, até segunda-feira na cruz. Mas José era um homem influente. José e Nicodemos eram pessoas influentes. Chegaram lá para Pilatos os recebeu. Pilatos recebeu eles e acolheu o pedido deles, que foi tirar Jesus da cruz naquela hora para poder enterrá-lo naquele dia. E o túmulo que Jesus foi enterrado foi um túmulo caro, e foram eles que deram. Então a igreja precisa de pessoas prósperas, que tenham dinheiro, que ganhem dinheiro. Não é meu caso. Mas então o reino de Deus não se traduz nisso. O reino de Deus se traduz então nessas benesses que são as mais valiosas, as mais importantes para nós, porque não vai ser o dinheiro que vai tranquilizar a pessoa, mas é a presença de Deus dizendo quem ela é de fato no Senhor. Alguém criado pelo Senhor, com propósito bem definido no Senhor. Por isso o reino de Deus me faz lutar contra a minha índole perversa, a minha índole malvada. O reino de Deus me faz entender que, aleluia, há uma força maior em mim que me conduz à bondade do Senhor, que me conduz aos pastos verdejantes do Senhor, às águas de refrigério do Senhor. Há uma parte em mim que quer me conduzir para o vale, para o deserto, mas a parte que prevalece é aquela que é subjugada, convencida pelo reino de Deus nas nossas vidas. Por isso a oração do Pai Nosso, quando ela traz o reino de Deus, ela nos alerta acerca disso. Eu vou continuar essa mensagem hoje à noite, pode ser? Não falte hoje à noite, porque verdades nunca antes ditas. Estou exagerando? Estou, né, Bruno? Verdades já ditas antes serão trazidas no culto da noite, porque nós vamos continuar com esse tema desafiador. Fique em pé, por favor, olha só. Eu vou dizer para vocês por que Deus não é mãe.
Quem é mãe aqui? Desculpa, não estou indo contra vocês, não, misericórdia. Mas por que Deus não é mãe? Sabe por que Deus não é mãe? Porque a mãe já é completa naquilo que ela faz. A mãe já é completa. Nós, pais, precisamos da paternidade divina para fazermos um pouco daquilo que vocês já fazem por natureza, por serem quem vocês são. Se Deus fosse mãe, vocês seriam perfeitos demais. Aí não daria para ninguém. Então Deus é pai para mostrar para nós, homens, que nós podemos reproduzir no relacionamento em nossas casas os valores da paternidade que Deus tem com a sua igreja, com seus filhos, com o seu povo. Por isso, mulheres, não queira que Deus seja mãe. Deixa Ele ser pai para nos ensinar, para que nós possamos ser maridos melhores, pais melhores e homens melhores, para que o reino de Deus cresça nesse lugar. Chega de pais meia boca, pais mediano, pais ausente, pais mal arrumado. Chega disso. Que essa paternidade nos faça querer irmos além da nossa mediocridade. E o mundo saiba que é melhor sermos de Deus do que estarmos distante dele.